Oferecimento Hospital Divina Providência, Imobiliária Crédito Real e IF Soluções Planejadas. Lauro Quadros. Olha, tem duas operações de fiscalização do trânsito, quer dizer, de irregularidades no trânsito. Daqueles que bebem e vão para o automóvel na estrada ou na cidade, duas operações bombando, uma na cidade e outra na estrada. A operação Balada Segura, atingindo principalmente essa região aqui dos bares, da Cidade Baixa, o bafômetro, o etilômetro, quem se recusa a fazer o teste do bafômetro é multado e tem habilitação recolhida por 24 horas. Aí vem aquela discussão, não pode fazer prova contra si próprio, é inconstitucional, vem um monte de coisa. Vem a indústria da multa, quer dizer, o cara bebe, se entope, mata e tal, e a indústria da multa. Bom, não bebe, pô. A indústria da multa quebra se você se comportar, né? Bom, tá, nós temos aqui nessa força-tarefa da Operação Balada em Porto Alegre, o Departamento da Detran, Empresa Pública de Transporte e Circulação, EPTC, Polícia Civil, Brigada Militar, que prometem testar 100% dos condutores abordados. Meta do Detran é abordar 500 mil veículos até 2014. Esta é a Operação Balada Segura. E na BR-116, onde a velocidade em alguns horários até é impossível, porque tem o congestionamento da BR-116, naquele trecho de 36 quilômetros entre entroncamento da RS-239, entre Novo Hamburgo e Estância Velha, até a Ponte do Guaíba em Porto Alegre. São 36 quilômetros. Quem for flagrado pelas câmeras de vigilância da Polícia Rodoviária Federal será autuado, já está sendo autuado a partir de hoje. O infrator também poderá ser multado pelas 4 câmeras móveis que estão conectadas aos veículos da Polícia Rodoviária Federal. Aí vem aquele negócio, mas aí tem que ter o olho do policial, o flagrante, o testemunho do policial. De qualquer maneira, a intenção é boa para reduzir o número de acidentes na rodovia. As câmeras têm um giro de 360 graus e o zoom de 36 vezes permite a identificação do veículo em detalhes, mesmo à distância. Agora a pergunta desta manhã, esse é o contexto, né? Esse é o panorama. E agora a gente está perguntando aqui na interativa, Meber Metais que Conquistam. Balada Segura em Porto Alegre, câmeras na BR-116. O que funciona mais na sua opinião? É a repressão, porque aí quando pesa no bolso parece que o pessoal tira o pé do acelerador, se comporta direitinho, bebeu, pega um táxi e tal. Então a repressão é que funciona mais? Tem que punir os infratores? Ou é a conscientização, a educação? Uma coisa não invalida a outra, uma coisa não exclui a outra, mas nós temos aqui a que é isso, às vezes, na nossa interativa. Então, se você escolhe que o que funciona mais é a repressão, é ferro na boneca mesmo, na cidade e na estrada, ligue 3299-2601. É muita gente morrendo. 3299-2601. O que funcionaria mais seria conscientização. 3299-2602, 3299-2602. Vote também no www.radiogaúcha.com.br. Antes, a meteorologia para Ótica Lauro. A melhor ótica do estado é a Ótica Lauro, só não enxerga quem não quer. Cleocum, bom dia. Muito bom dia. Olha, para quem gosta de calor, para quem gosta de temperaturas altas, é até um ótimo dia. Temperatura na base aérea de Santa Maria, já atingindo a marca de 27 graus, e a gente fica atento porque, com certeza, a temperatura na região é capaz de passar dos 35. Assim como há uma expectativa de 35, 36 graus, na parte que vai de Uruguaiana até a parte sul das Missões, além de São Borja, vai até Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, aquela região toda ali, com temperatura na casa dos 35 graus e vem até o centro, com temperatura que pode chegar a 36. Esse aquecimento indica uma entrada grande de ar quente em toda a região, e esse ar quente traz para Porto Alegre também uma temperatura alta. Os prognósticos estavam colocando a casa dos 30, mas olha, se a gente bater nos 32, 33, não será nenhuma novidade
na tarde de hoje, porque o aquecimento já é forte agora e ele tende a se intensificar mais, pelo menos nas próximas 6 horas. A expectativa toda de chuva, principalmente na metade sul do estado, onde há uma nebulosidade grande tomando conta da Lagoa Mirim, mas muito dessa umidade, pelo menos por enquanto, está sendo jogada dentro do mar e fica uma nebulosidade, vamos dizer, um pouco de umidade sobre a região da Campanha, sobre a fronteira oeste, que deve se transformar em chuva no final do dia por causa do aquecimento por lá. E essa mesma umidade, ela vai trazer pancadas de chuva no final do dia também na área de Pelotas e Rio Grande, avançando um pouco São Lourenço e Camaquã, e devendo ter amanhã, ao amanhecer, algumas pancadas de chuva aqui em Porto Alegre e também em Santa Maria. Tudo isso em função da madrugada quente que a gente vai ter agora, de quinta para sexta-feira. Na sexta-feira tem temperaturas menores, tem alguma chuva, mas de intensidade fraca, e tem a diminuição do calor. E a expectativa de temporal permanece para o sábado, porque é no sábado que a frente fria cruza por cima do estado do Rio Grande do Sul. Já no domingo, a chuva vai para o centro do país e a gente tem uma queda na temperatura e o tempo firma por aqui, principalmente à tarde de domingo, com muito sol. E o começo da semana que vem seguirá com o tempo seco e temperaturas menores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Lauro. Ok, Cléo, enquanto o Cléo falou 1 minuto e meio, já fizemos as primeiras 60 ligações na Interativa. No telefone, são as majoritárias, 58 no telefone, 2 na internet. 84% são favoráveis à repressão. Acham que funciona mais, nesse caso aí, já que a coisa soltou mesmo, então a repressão é que funciona. Idealizando seria muito bom a educação, a conscientização, mas já que está assim, a repressão 84%. E a conscientização, claro que é indispensável, 16%. E na internet um empate, 50%, 50%. Metade, metade. Metade repressão, metade conscientização. É o Polêmica para o Hospital Divina Providência, 42 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, para suas conquistas, ligue 32 14 14 14. A promoção Troca-Troca IFE foi prorrogada até 30 de setembro. Até amanhã. Aproveite, até 60% de desconto. Eu quero começar ouvindo o diretor de trânsito da EPTC, Carlos Pires, é a operação Balada Segura. Pires, bom dia. Bom dia, Lauro, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos ouvintes. Bom, Lauro, nós iniciamos a Balada Segura no início de fevereiro, juntamente numa parceria com a Brigada Militar e o Detran, que são os nossos parceiros do Balada Segura, mas, enfim, o governo do Estado e o governo municipal em todos os seus órgãos. O que a gente constatou, Lauro, nós iniciamos lá em fevereiro e até agora, essa semana, nós vimos trabalhando somente aos finais de semana. E nesses finais de semana que a gente implementou essa operação, a gente teve uma redução no índice de mortes de 33%, ou seja... Começaram com sexta e sábado, mas agora já tem quarta e quinta também, né? Agora nós estamos, a partir da terça-feira que a gente entrou no segundo momento, ou seja, a segunda fase da Balada Segura, nós estendemos esse trabalho, tá, para vagamente a gente conseguir chegar com que a gente faça isso diariamente, como outras cidades no país já assim o fazem. Mas se o cidadão não quiser, a cidadã, usar o bafômetro, estou vendo aqui na matéria da 0 Hora, quem se recusa a fazer o teste é multado e tem a habilitação recolhida por 24 horas. Pode isso? Pode. Pode. Isso está no CTB, tá, e temos uma resolução do CETRAN, a resolução 35 do CETRAN, que é publicada no início do mês de março, certo? Que dá a legalidade a esse ato. A maioria se recusa ou a maioria aceita fazer o bafômetro? Lauro, a gente tem notado que hoje, quando nós iniciamos, e eu tenho alguns dados aqui, quando a gente iniciou, a grande maioria se recusava, certo? Achava que as coisas que a gente diz que existe, mas na realidade não está marcado realmente, ou seja, a história do não produzir prova contra si mesmo. Isso valeu muito no início da Balada Segura. Hoje a gente já vê, certo,
que as pessoas estão produzindo prova a seu favor. Ah, para dizer que não estão goleados. Exatamente, as pessoas hoje já começam a ver de uma outra forma. Eu vou assoprar porque eu sei que eu não estou doendo. Exato. Né? Agora você pergunta o seguinte, o cara tomou, não sei se tu tem essa resposta para mim, pela tua prática. Eu sou médico. O cara toma uma cervejinha long neck, ou toma um cálice de vinho, um cálice meio de vinho, ou toma um chopp ou dois chopps, ele se complica? Paulo, isso depende muito de organismo para organismo. Tá? Então eu não posso... Mas na média. Volto a dizer, se eu for tomar meio copo de cerveja, como não bebo, fatalmente eu já saio com problema, certo? Então, como cada organismo reage de uma forma, o melhor é que não beba. Na verdade, Lauro, a gente não é contra, e isso eu acho que a gente tem que deixar muito bem frisado. Nenhuma instituição que trata de fiscalização de trânsito é contrária com que as pessoas saiam, façam suas festas, se divirtam. Pelo contrário, apoiamos isso, tanto apoiamos que a balada segura é justamente para que se dê segurança a essas pessoas que saiam para fazer as suas festas e tenham uma garantia que quando voltar para sua casa, vão voltar sem encontrar alguém que possa também ter saído e aí ter bebido. Se o cara quer se matar, problema dele. Agora, terceiro... Eu diria que é problema nosso. É nosso, porque a gente não quer realmente evitar. O que nós temos que garantir é que a pessoa que saia tenha a segurança de voltar sem ter que encontrar alguém que tenha ingerido álcool a mais. Segura um pouquinho. E porque não é só quem bebe que paga, que padece por ter bebido. Daqui a pouco uma pessoa que não tem nada a ver, família, né? Um outro motorista e tal. Segura um pouquinho, Carlos Pires. Eu quero rodar a mesa e agora vamos passar da balada segura, em Porto Alegre, na cidade, para a estrada. BR-116, superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal, no Rio Grande do Sul, inspetor Lindomar Cristani. Seu nome de guerra é Cristani, né? Cristani, bom dia. Bom dia, Lauro. Bom dia a todos os companheiros da mesa, hein? Seu nome de paz também é Cristani? Aos ouvintes. Guerra de paz. Guerra de paz, exatamente. Como você disse, Lauro, então, desde o dia 19 desse mês, nós estamos aí com câmeras operando, aí vigiando o trecho aí da BR-116, esse trecho aí que vai aí da ponte do Rio Guaíba, como tu mencionou, até a entrada aí de Novo Hamburgo. Quantas câmeras são? São 24 câmeras operando nesse trecho aí de 36 quilômetros. Bom, mas é bastante, 24 câmeras em 36 quilômetros. Foi o que a avaliação técnica viu como necessária para que houvesse essa instalação. Né? Ela tem um giro de 360 graus. 360 graus, um zoom de 33 vezes. E tem boa definição. Ótima definição. Permite visualização de placa, fisionomia de condutor. Daqui a pouco eu vou conversar com o teu colega que vai saber fisionomia de condutor, isso me chamou a atenção. Daqui a pouco ela está com um amante e tal, se isso pode ou não pode, tem que mostrar a placa. Bom, eu não estou falando em causa própria também, tá? Mas é o seguinte, além disso tem móveis, tem câmeras móveis, é isso? Positivo, em 4 viaturas que circulam naquele trecho ali, nós temos o mesmo equipamento dentro da viatura que elas recebem as imagens do local que está sendo fiscalizado. Junto com o nosso Lindomar Cristani, o inspetor Cristani, que é superintendente, substituto, está o inspetor Elson Jacó Aita Filho, cujo nome de guerra é? Aita. Inspetor Aita, bom dia. Bom dia, Lauro, bom dia à mesa, bom dia a todos os ouvintes. Mostra a sua placa ou entra na privacidade do cara que está ao volante, etc? O que acontece? O sistema ele permite, sim, que você identifique o condutor do veículo e demais tripulantes. É uma ferramenta de segurança pública. A gente pode agregar outros programas que buscam em banco de dados aquela foto e podem fazer um cruzamento. De repente o veículo furtado, você tem como identificar qual é o condutor que está naquele veículo. Mas se não é furtado, se é o cidadão que está ali, pode não gostar, né? É que ele está em via pública. E no momento que ele está em via pública, aí, no caso, ele pode ser observado, pode ser filmado, porque não chega a invadir a privacidade dele. Vocês também usam bafômetro, né? Utilizamos o bafômetro para fiscalização. Mas há uma outra questão que está sendo levantada, depois lá em juízo poderá aparecer daqui a pouco, logo depois do intervalo começar, nós vamos discutir essa parte com os operadores do direito aqui e tal, mas é a questão do flagrante, se o flagrante tem que ter a presença de um policial, não tem que ter, como é que é isso?
O que acontece, Lauro? O artigo 280, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê duas situações distintas. Uma, quando o policial visualiza a infração, e outra, quando não é o policial que visualizou, é um equipamento. No caso dos caetanos, dos controladores eletrônicos, você não tem um agente flagrando a infração de trânsito. Aí, claro, aquele equipamento tem que ser homologado, tem que ter uma regulamentação, o Inmetro vai lá, vai fazer a verificação anual, e no caso do policial, que é a primeira parte do parágrafo 2º, aí não teria esse problema. No caso, é o policial que está visualizando. A velocidade máxima ali é 80, difícil, congestionado, andar até 80 é difícil, mas há momentos em que não está congestionado. Bom, é 80, se o cara está 100 é uma coisa, se o cara está 174, como outro dia um cara estava aí, é outra coisa, como é que é? O que acontece? A autuação de velocidade por si só, em razão da norma, necessita do equipamento eletrônico aferido, verificado. Então, para se autuar a velocidade, eu vou precisar de um equipamento controlador eletrônico de velocidade. A câmera não é possível. Mas se o cara está 100 ou está 180, é a mesma coisa? No caso, na imagem você vai ver, porque o software ele permite até um pedestre verificar até a velocidade de um pedestre, de uma carroça, de uma motocicleta, mas não para fins de autuação, porque ele não está homologado. E quando o controlador é fixo é uma coisa, quando é móvel, o policial reclama muito assim, eles estavam atrás de uma árvore. O pessoal reclama isso aí. O que acontece, Lauro? Esses pontos que são instalados, os controladores móveis, eles são eleitos em razão da nossa estatística de acidente de trânsito. Nós temos um sistema no Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que é o CIGER, que ele gera estatísticas. É aqui que corre mais, então. Aqui que está dando mais morte, aqui que está dando mais atropelamento. Aí a gente foca o policiamento ostensivo para aqueles locais. É aqui que a bola está picando. Bom, eu faço um rápido intervalo comercial, em seguida eu quero ouvir dois convidados que ainda não falaram. A doutora Roxane Ponzi, filha do meu querido amigo Paulo Ponzi, advogada atuante em direito de trânsito, importante. E um homem, já que falamos aqui em informação, conscientização, o Eduardo Cortez, consultor do sindicato dos cursos de formação de condutores, CFCs, professor universitário. Logo em seguida, enquanto eu pergunto outra vez aqui, Meder Metais que Conquistam. É a balada segura em Porto Alegre, o bafômetro a 1000 aqui, na Cidade Baixa, etc. E câmeras na BR-116, são 24 câmeras. O que funciona mais, na sua opinião, a repressão ou a conscientização? A repressão. 32992601. A conscientização. 32992602. Responda também no www.radiogaúcha.com.br. Às vezes eu ouço a indústria da multa, às vezes eu ouço alguém dizer assim, o cara geralmente é infrator, reincidente, quanto mais dizer assim, eu tenho que orientar, explicar para as pessoas como é que é, em vez de multar. As pessoas estão carecas de saber como é que não é, pô. Já voltamos! 8 minutos e meio para as 10, a hora certa. Drogarias Farmais, sempre uma promoção diferente para cuidar do bem-estar da sua família. Confira na Farmais mais próxima. E a temperatura 24,3. É o Polêmica para o Hospital Divina Providência, 42 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, a chave para suas conquistas, ligue 32 14 14 14. A promoção Troca-Troca IF foi prorrogada até amanhã. Aproveite, até 60% de desconto. Olha o placar da Interativa, já com 90 ligações aqui, ó. 79% no telefone, 8 em cada 10 ouvintes dizendo que o que funciona mais é mesmo a repressão. E 2 em cada 10 ouvintes, 21% funciona mais a conscientização. E na internet, 9 em cada 10 ouvintes funciona mais a repressão, 89%, 9 em cada 10. E 1 em cada 10, 11%, a conscientização. A doutora Roxane Ponzi, que eventualmente e permanentemente a rotina dela defende pessoas que se sentiram atingidas, injustiçadas no trânsito e tal, ela ouviu muito atentamente tanto a EPTC quanto a Polícia Rodoviária Federal. Doutora Roxane Ponzi, bom dia. Bom dia, Lauro, bom dia aos ouvintes, aos colegas da mesa. A pergunta, na verdade, é complicado a gente escolher entre educação e repressão quando se trata de uma situação que precisa andar junto. A repressão, ela é uma solução imediata, né? E a educação, ela é uma coisa para longo prazo.
não vai se resolver o problema do trânsito aplicando todos os recursos só em educação. Por quê? Porque nós vamos atingir um público a criança, o adolescente, e aquele que está cometendo o ilícito agora, esse talvez não seja tão atingido. Aí a repressão, ela serve exatamente para quê? Para mostrar que não dá para fazer qualquer coisa no trânsito, porque vai ter um agente de trânsito ali do lado, vendo aquela irregularidade, e a pessoa vai ser autuada. Então, a gente não pode falar numa solução isolada, sempre em conjunto. E penso que é muito bem-vindo a balada segura, as câmeras da BR, e minha única ressalva é que as autoridades de trânsito não sejam mordidas pela mosquinha da arbitrariedade, né, e passem por cima da lei na hora de autuar. Isso, por exemplo, aqui em Porto Alegre, na operação Balada Segura, o sujeito não quer soprar o etilômetro, o bafômetro, e aí ele perde a carteira por 24 horas. Tem como contestar isso? Não, a retenção da carteira por 24 horas é uma medida correta, né? Ela serve para fins administrativos, né? Para que seja lavado o auto de infração, enfim. Isso aí tem uma previsão legal e o que não pode é reter a carteira permanentemente. Ela vai ficar por 24 horas e depois vai entregar. A apreensão por 24 horas se justifica pela suspeita de embriaguez. Pela suspeita. Isso. A pessoa não tem condições de dirigir naquele momento, portanto retém a carteira dele. O usuário manifestou algum sintoma indicativo da embriaguez. Exatamente. Tá, e ele é multado também. Agora, quanto a usar ou não o bafômetro, como é que é? Na verdade, assim, o código ele prevê 4 formas de aferição da embriaguez, né, que é o bafômetro, é o exame clínico, feito por um médico, é o termo de constatação de embriaguez feito pelo agente policial e o exame de sangue. Tá? Ou seja, a pessoa ela tem a possibilidade de escolher entre as 4 formas de fiscalização. E pode se negar a soprar o bafômetro? Pode. Como cidadã, eu acho que a pessoa deveria se submeter a uma delas. Né? Como advogada, existe a previsão constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova. Mas, como cidadã, como eu te digo, eu acredito que o Estado te dando a concessão de uma carteira de habilitação, ele pode te exigir também que tu tenha determinada conduta. E a conduta é exatamente ser fiscalizado. Desculpe te atropelar um pouco, eu estou no pique aqui, quero ouvir o Balreira logo em seguida, mas só rapidamente assim, e com relação às câmeras na BR-116, tem que contestar alguma coisa, não? Ainda até quero escutar aqui os colegas da PRF para saber como vai ser o procedimento. Primeiro, não pode, com toda certeza, ser multado aquele que estiver em excesso de velocidade, por mais que esse equipamento tenha como constatar essa excesso de velocidade. Não pode ser multado? Não pode. Primeiro, a não ser que o CONTRAN venha regulamentar esse equipamento e autorizá-lo e forma de aferição. Então, não, em tese, o policial estando de trás desse equipamento, ele identificando a infração, daqui a pouco um retorno proibido, alguma coisa assim, ele poderia lavrar o auto de infração. Só quando o policial estiver junto? Minha única dúvida agora é a legalidade disso aí, no sentido assim, não estando presente, tá? Não sendo feito, não sendo no local não precisa abordar, entendeu? Ele pode fazer isso. Mas o que eu penso assim, mas sempre vai estava o policial ali. Mas aí que tá. Vai haver uma fotografia, vai ser guardado isso como uma forma de corroborar a fé pública? Tá, desculpe, é que eu estou aqui para ouvir também o Eduardo Cortes Balreira, consultor do sindicato do CFC, professor universitário. Balreira, bom dia. Bom dia, Laura, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, bom dia, companheiros de mesa. Bom, naturalmente que como educador, o meu nível de respostas é um pouco diferente, né? Na opção entre a fiscalização e a formação, eu sou levado, em primeiro lugar, a falar que a formação, a educação no trânsito é o ponto, no meu entender, mais importante de todo esse diálogo, de toda essa crítica que se faz costumeiramente ao trânsito brasileiro. Isso não significa dizer que uma pessoa bem educada, bem conscientizada, não possa cometer alguma infração, óbvio. Né? Entretanto, veja, a educação é um processo que se constrói ao longo da vida. Né? Especificamente em trânsito, o que é feito? Apenas a formação de 45 horas dadas num centro de formação de condutores. Ora, isso não constrói cidadania, isso não constrói bases humanas de respeito ao trânsito. Ele constrói, sim, uma visão de condução de veículo.
é muito limitado 45 horas para dizer que há uma formação. Sempre vai aparecer alguém para dizer, isso é lobby do CFC, claro, querem mais horas e tal. Exatamente. E onde está a falha disso aí? Está a falha em que no sistema regular de ensino, em qualquer um dos seus graus, não há nenhuma cadeira específica de educação para o trânsito. Então há uma grande falha no processo. Agora, como a doutora diz, também compactuo com ela, que a fiscalização tem que andar de forma conjunta com o processo de educação. Nós somos um estado aqui hoje que tem uma frota de 5 milhões de veículos. Temos 4 milhões de condutores. O maior índice de acidentalidade está exatamente na falha humana. Né? Por outro lado, o país gasta em cima disso cerca de 30 bilhões de reais ao ano para efeitos dos acidentes de trânsito, quando há tantas outras necessidades. E isso me faz também impor, então, que a fiscalização é absolutamente necessária. Eduardo, eu tenho, antes do notícia, eu tenho mais um minuto, depois das 10 vão ter bastante tempo. Vocês têm a orientação, o ensino para os novos motoristas, mas tem também, quando o cara apronta, vocês têm também aquele curso obrigatório para a atualização, atualização de conhecimentos para efeito de punibilidade por guarda da CNH. E até mesmo na renovação da carteira, eu próprio fiz o curso. Não, agora não há mais curso obrigatório. Não há mais por força de lei. O que é uma lástima, viu? Pode fazer o examezinho, a prova aquela não. Só a prova, mais nada. O curso, no meu entender, é um lapso sério aí do Conselho Nacional de Trânsito, a não existência de curso na oportunidade da renovação. Segura um pouquinho. O cidadão se afasta muito do contexto legal. Vem aí o notícia na hora certa, não pode ser na hora incerta. Você responde o que funciona mais. Nesses casos aí de crimes de trânsito, inclusive, né? É a repressão ou a conscientização? A repressão, 32992601. A conscientização, educação, 32992602. Vote também no www.radiogaúcha.com.br. Notícia na hora certa com Arlindo Silva. E já voltamos. Você está ouvindo Polêmica. Lauro Quadros. Agora são 10 horas e 6 minutos. Drogarias Farmais, sempre uma promoção diferente para cuidar do bem-estar da sua família. Confira na farmácia mais próxima. A temperatura 24 graus e 9 décimos, 25. Um lindo dia de primavera, vai virar o tempo aqui na região metropolitana. À noite, na passagem da quinta para sexta-feira, é que vai virar o tempo. Na sexta-feira. Começa na fronteira e depois chega aqui. Por enquanto é um dia maravilhoso, com a temperatura de 25 graus. O Polêmica para o Hospital Divina Providência, 42 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, a chave para suas conquistas, ligue 32 14 14 14. A promoção Troca-Troca IF foi prorrogada até amanhã. Aproveite, até 60% de desconto. Quem está ligando o rádio agora, novos ouvintes, estejam aí preparados para responder a pergunta desta manhã. Meber, metais que conquistam. Balada segura em Porto Alegre. Pessoal da IPTC, do Detran, da Brigada, da Polícia Civil, todo mundo na operação. Já funcionando agora quarta, quinta, sexta e sábado. Na noite porto-alegrense, Cidade Baixa e outros lugares, com bafômetro e multando e caçando a carteira por um período. Bom, tudo bem. É a Balada segura em Porto Alegre. E câmeras, olha, nada menos de 24 câmeras em 36 quilômetros na BR-116. O que funciona mais, a repressão ou a conscientização? Claro que as duas coisas devem convergir, devem estar combinadas, somadas. Sabemos disso, não se excluem, sabemos disso. Mas aqui no Interativo é assim que funciona. Então, o que você acha que funciona mais? Essa palavrinha mais. Funciona? Bom, tudo funciona, mas o que funciona mais? A repressão é 32992601. Funciona mais a conscientização? 32992602. Responda também no www.radiogaúcha.com.br. Olha os ouvintes se manifestando aqui para Zap Cupim, controle de pragas, Zap Cupim 30265060. No telefone Luiz de Montenegro. Viajo bastante e o que eu vejo é muita imprudência. São tantas as pessoas irresponsáveis no trânsito que o número de acidentes deveria ser ainda maior. Acredito que multar por multar é errado. É mais fácil que educar. Jorge Goulart, Capão da Canoa.
A conscientização deve ser feita de forma permanente e a punição deve variar de caso a caso. Bom, na comunidade, Luiz Fernando Soares. A solução para o nosso país é a educação. Porém, enquanto os governos não mudarem o quadro da educação no Brasil, a repressão é a solução. Hoje, o nosso cidadão só muda sua atitude se for punido. Noeli Silva, o que funciona é a repressão, pois só mexendo no bolso é que os infratores irão se conscientizar. Carole Giovanetti, punir inibe, mas educar traz a reflexão e a construção de novas mentalidades. Antes dos convidados, apenas o placar da interativa. São 107 ligações no telefone e mais 12 na internet, 119 ligações. No telefone está 3 por 1, né? 73%, 3 em cada 4 ouvintes, funciona mais a repressão. E 1 em cada 4 ouvintes, um pouquinho mais, 27%, a conscientização. E na internet, exatamente 3 por 1, 75%, 3 em cada 4 ouvintes, funciona mais a repressão, e 25%, 1 em cada 4, a conscientização. Estou rodando a mesa outra vez, fala a EPTC, diretor de trânsito, Carlos Pires. Quer acrescentar o que, Pires? Eu só gostaria de passar alguns dados bem rápidos, até para que a mesa também se manifeste. Nós iniciamos o Balada Segura em fevereiro, certo? E de fevereiro até o mês de setembro, nós abordamos 13.166 veículos e tivemos constatado, ou seja, ou por usou o etilômetro ou pelo agente, 3,13%, certo? De condutores que foram indicados como ou estavam alcoolizados ou negaram-se a Então 97% não estavam alcoolizados? É um número, mas agora eu mesmo vou fazer o contraponto desse número aqui, certo? Ou seja, durante praticamente 6 meses aí a gente teve 3,13% das pessoas que se submeteram ou que o agente, naquele momento, tinha algum indício de embriaguez. Bom, não surpreendeu o número, Lauro, tá? A partir do momento que a gente começou essa semana a obrigatoriedade de usar o etilômetro ou a pessoa se negar, esse número já passou para 8,7%, certo? Porque nos 3,13 aqui, ou a pessoa usava o etilômetro, ou o agente fazia a notificação quando ele tinha algum indício de que a pessoa se negou e o agente, no indício, fazia a então, agora estão usando mais o bafômetro, o etilômetro, e aumentou de 3% para 8,7%. Foram as autuações só que aumentaram ou foi a constatação da embriaguez? Não, tanto... Faça a diferença aqui porque... 4,35. Autuados por teste, 4,35. Metade. Metade a metade. Ou seja, o número é... Não, a gente não quer dizer que isso vai ser o número final, e a gente trabalha para que esse número... Os outros 91% estão limpos, então. Como no país, a grande maioria, a maioria absoluta da nossa população é um povo ordeiro. Nós temos, a nossa índole é um povo ordeiro. Claro que sempre vai ter aquele percentual das pessoas que, enfim, infringem as regras. E é esse percentual que nós temos que combater para que aqueles 91, 92% tenham uma segurança de poder fazer a sua saída, as suas festas e retornarem às suas residências. Mais um detalhe, Laura, até para deixar na mesa aqui, eu acho que os pilares do trânsito, educação, fiscalização, eles têm que andar diretamente ligados, ou seja, todos têm que ter a mesma importância, principalmente, e aí entra a outra parte que é a infraestrutura, ou seja, a via também tem que estar preparada para esse grande número de veículos que a gente tem, porque isso também causa acidente, não é só o beber que causa acidente, a velocidade é um dos maiores números que a gente tem de acidentes. Segura um pouquinho aí, filho. O nosso superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, inspetor Lindomar Cristani dos Santos,
Inspetor Cristani, o congestionamento da BR-116 impede a velocidade em alguns horários. Quer dizer, é ruim por um lado e é bom pelo outro, digamos assim? Positivo. Em razão do grande fluxo de veículos no local, em razão do cometimento de algumas infrações. Cito, por exemplo, ultrapassagem pelo acostamento, que num determinado momento esse cidadão aí que fez a ultrapassagem, ele vai ingressar na via. Isso aí faz com que a conduta dos que tenham sido ultrapassados reduz a sua velocidade e isso no efeito cascata vai repercutir. E indiscutivelmente o volume de veículos também transitando numa rodovia que foi construída há 40 anos aí repercute, não é inegável. A razão disso é a construção da BR paralela e a 448, que é para desafogar a rodovia do Passo. Exatamente. Cito aí também para ilustrar, Lauro, que esse trecho de 40 quilômetros aí da BR-116 é o maior entroncamento rodoviário da região sul, dos 3 estados do sul. Hoje é o terceiro entroncamento do Brasil. Quais são os 2 primeiros? Os 2 primeiros é a Regis Bittencourt de São Paulo, o segundo é a Ponte Rio-Niterói, e o terceiro trecho do Brasil são 36 quilômetros da BR-116. Agora, será que a gente tem que se orgulhar disso? Porque... Olha, eu diria que isso aí é a espinha dorsal do Rio Grande do Sul. Por aí circula um percentual muito grande da economia gaúcha e dos usuários, né? Mas o número de automóveis cresce numa progressão geométrica, né? Coisa... Perfeito. A linha é geométrica. A linha é geométrica. O Porto Alegre hoje emplaca 100 veículos ao dia. É uma coisa inacreditável. E voltando à malha, nós temos a 5ª maior malha rodoviária do mundo, não é? Exato. 220 mil quilômetros, não me falha a memória. Eu só não quero ser como o cara aquele, o elitista, né? O cara que acha que, como ele tem automóvel, a família tem, a mulher tem, o filho tem, mas os outros não podem ter. O automóvel está barato, agora está crescendo. Certo. Eu já tenho o meu, a minha mulher já tem, meu filho já tem, os outros não podem ter. Também não quero dizer isso, né? Lauro, até você tocou no ponto que é o foco principal da questão do vídeo monitoramento. A gente muito fala em autuação, a imprensa tem debatido muito a questão da autuação. Mas não é o foco principal a autuação da infração. O foco principal é o atendimento das ocorrências que ocorrem, naquele trecho ali, uma redundância aí, mas as diversas infrações aí que ocorrem ali, o atendimento, um pronto atendimento a esses acidentes, consequentemente aumentando a fluidez e num terceiro momento a questão das autuações da infração. Muito importante, quer dizer, a prioridade então, não é exatamente multar. É atendimento a ocorrências e fluidez, porque, veja bem, quem transita diariamente nesse trecho, que mora em Novo Hamburgo, que mora em São Leopoldo, tem deslocado de um lado para o outro, quanto tempo perde, às vezes, porque tem um veículo com a pane mecânica, fechando a pista. Olha a repercussão, isso é 30 minutos, 40 minutos, às vezes, de atraso. Quantos compromissos se perdem em razão disso? Quantas vítimas ficam um determinado tempo ali isoladas em razão do trânsito estar congestionado? O inspetor Aita, o inspetor Elson Jacó Aita Filho, se dedica mais à parte, digamos, jurídica e tal. Alguma coisa que quiser esclarecer, acrescentando aquilo que ouviu da própria advogada Roxane Ponce, que o senhor quer esclarecer aí, não? Não, a gente só gostaria de salientar, como o inspetor Cristani falou, que o nosso foco principal do sistema é assegurar essa fluidez do trânsito. Vou acreditar nisso, tá? Voltar, então. Por via reflexa, se for flagrado veículos cometendo infrações, claro que será feita a autuação. Mas até a gente tem uma imagem que a gente está disponibilizando, aí já disponibilizou para a imprensa, um veículo que estava trancando e congestionando a via, um veículo de carga. A gente conseguiu direcionar a viatura já imediatamente até o local, a viatura já fez aquela retirada do veículo e de imediato já conseguiu se resolver aquele gargalo do trânsito. Tá certo. Doutora Roxane Ponce, quer acrescentar o que, minha amiga? Bom, litigando contra vários órgãos de trânsito, né, a gente acaba tendo uma certa noção das coisas que acontecem. A Polícia Rodoviária Federal, eu diria que é a que menos atropela a lei de todas. Até porque, surpreendentemente, já tive... mas as outras atropelam? Todas atropelam. Todas. Mas como? Dá um exemplo, por favor. É? Mas é óbvio, a legislação, nesse caso específico, ela diz assim, ó, tem que estar sob suspeita de embriaguez. A resolução do CETRAN é completamente inconstitucional. Primeiro, que não poderia ser o CETRAN a determinar isso aí. Segundo, que a simples negativa não pode configurar a embriaguez. Tem 4 testes. Por isso que eu digo, olha, você que foi abordado na balada segura, que desconfia a respeito do equipamento eletrônico, ou então acha que a abordagem está meio
tendenciosa, que isso acontece, infelizmente, às vezes tem uma massa podre no meio da organização, certo? Está falando da presunção de inocência, mas eu estou falando do fato assim, ó, foi abordado, não quer fazer o bafômetro, pode não ter bebido, eu sou uma pessoa que não faço bafômetro, eu não acredito no equipamento, eu tenho milhões de livros de medicina legal questionando a forma da aplicação. Mas se o cara está cambaleante... Se ele está cambaleante, ele tem mais que realmente ser autuado. Agora, se eu não bebi, se eu não acredito no bafômetro, se eu não confio no resultado do bafômetro, até porque se ele der positivo e eu não bebi, acabou, né? Não tem mais o que fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou ser submetido no exame clínico com um médico. Não, mas o Pires está dizendo que o bafômetro, o etilômetro, pode ser uma prova a teu favor se tu não beber, só para... Pode. E o falso positivo que acontece? É, falso positivo. Por exemplo, não utilizou o equipamento de forma correta. Às vezes o policial pode não estar preparado, enfim, pode não ter lido todo o manual do equipamento, não esperou o tempo suficiente, deu um positivo, mesmo porque a quantidade de álcool é mínima. Ô, Xane, eu quero aproveitar que tu está aqui, ó. Meu querido amigo Cláudio Furtado, eu quero te ouvir logo em seguida. O Cláudio Furtado, que é assessor da IPTC já há bastante tempo, o Claudião me passou aqui, página 41 da 0 hora de hoje, INSS propõe alvos do o INSS deve ajuizar nos próximos dias as primeiras ações para o pagamento, presta atenção, para o pagamento de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito pelos motoristas infratores. Quer dizer, motorista infrator atropelou alguém, o cara ficou com uma sequela lá e tal, vai pagar a indenização, né? Nesse caso, sim. Eu particularmente não li toda a reportagem. Acho que toda a medida é sempre bem-vinda, né? Mas como de repressão. Mas como eu estava colocando, não adianta reprimir atropelando a lei, porque isso não vai gerar o efeito educativo da repressão. Porque no final das contas, é a educação que vai servir. Segura um pouquinho. Em seguida já ouço o Eduardo, mas agora o Carlos Pires quer fazer o contraditório aqui. Como é que vocês estão atropelando a lei? Como é que é o negócio? Não. Em primeiro lugar, eu discordo da doutora, nós não estamos, ou seja, nós seguimos a regulamentação que quem, os administrativos que têm que fazer as regulamentações fizeram e a gente está seguindo o que existe hoje. Bom, se existe alguma divergência ou o direito entende que não está corretamente, bom, o judiciário está aí para dizer se é ou não é. Agora, só que eu queria fazer... Só um detalhe, eu trouxe inclusive aqui, depois eu vou mostrar para vocês, em dois casos, imagina, eu sou uma advogada que atua na área de trânsito. Quantas pessoas são autuadas e quantas pessoas caem no meu escritório? No meu escritório apareceram em menos de um mês 2 autuações de embriaguez com um bafômetro vencido. Uma da IPTC e uma da PRF. Bafômetro vencido. Isso é inadmissível. O próprio ticket que está ali. Ele é emitido, só que as pessoas não sabem disso. Elas não sabem como funciona. E aí, qual é a justificativa para isso? Mas isso aí que é minoria, não pode ser um... Tudo bem que não é minoria, mas tem que autorizar a pessoa a poder fazer outro tipo de teste para ferir a embriaguez. Eu só gostaria de falar a respeito do etilômetro, quando a doutora disse da forma que ele pode ser mal utilizado, certo? Hoje, os equipamentos modernos que tem no mercado, e tanto a PRF quanto a TPTC dispõem desses equipamentos, ele só realiza o teste, não adianta o agente querer usá-lo mal, porque o equipamento não funciona. Certo? Aí ele rejeita? Ele tem um momento, ou seja, sim. A partir do último teste, certo? Eu faço o teste. Ele só volta a funcionar depois que o próprio equipamento se descontamina. Ou seja, ele não guarda o resquício do último teste. Além de ele estiver regulado. Não, ele tem que estar. Primeiro, ele tem que estar regulado, ele tem que estar aferido toda, assim como lombada, pardais, ou seja, todos têm que ter a regulamentação Eu só não quero que o Eduardo fique prejudicado, porque ele não falou ainda. No bloco anterior ele falou lá no fim, falou um pouquinho. Eu tenho que falar. O que é, inspetor? Eu até acharia interessante, Lauro, que num debate que nem esse aqui, nós tivéssemos presente o pai de um jovem, de um adolescente que tenha perdido a vida numa situação dessas. Já fizemos, ótimo. Para que se ouça, por exemplo, qual é a opinião do pai sobre a questão do bafômetro.
se esse filho dele, antes do sinistro, tivesse sido abordado, se tivesse tido essa chance, o que ele acha da questão? Que existem essas, como a Thiago Gonzaga... Tantas famílias que hoje choram a perda de filhos. É verdade. O Eduardo Cortes Balreira, professor universitário, consultor do Sindicato dos Cursos de Formação de Condutores. Eduardo. Bom, a questão da repressão, por tudo que eu tenho ouvido aqui e ouvido também externamente, me parece que é um problema que aceita e incentiva bastante. Os dados trazidos pelo Carlos Pires, da IPTC, 97%, ou melhor, 91%, estão livres de qualquer processo, denota que o infrator nosso está numa média muito pequena. Aliás, o índice de Detran é até menor que 9%. É cerca de 5% ou 4% a 5%. Ora, isso faz com que haja uma reflexão. É justo que 95% dos condutores gaúchos paguem, não é, ou sofram por crimes levantados por 5% e elevem a esse valor todo de indenização e de custeio da acidentalidade de trânsito. É óbvio que é injusto. Nesse particular, eu sou absolutamente favorável aos atos fiscalizatórios. E a balada segura, pelo que eu tenho ouvido comentários e tenho ouvido falar nas próprias ruas e habituais frequentadores daí das noites porto-alegrenses, é que realmente há um incentivo muito grande para isso aí. Há um incentivo. A maioria não comete o crime, cumpre a lei. A questão do descumprimento é uma questão de comportamento. O comportamento vem da falta de responsabilidade ou da falta de educação, né? Voltamos sempre ao processo inicial, que é a questão da educação no Brasil. Não sei por que há 10 anos já o CONTRAN discute os processos, o Conselho Nacional de Trânsito discute os processos de educação e não consegue imprimir, não consegue sensibilizar o suficiente o MEC para que o MEC determine a obrigatoriedade em todos os níveis, em todos os graus de ensino, a disciplina de educação em vários níveis, né, em várias etapas. Seja ela numa transversalidade curricular ou não, mas que alguma coisa houvesse para que as escolas, nos seus diversos níveis, tivessem essa disciplina. Seria uma educação complementar, muito embora a concepção de caráter, a concepção da cidadania, ela começa em casa, lá na educação em baixa idade. Não é? Olha, hoje vai acontecer um momento muito bonito, a partir do meio-dia, na churrascaria Barranco. É o lançamento do livro, a editora Age está promovendo, meu amigo Paulo Ledur, lançamento do livro De Pai para Filha, as 100 melhores receitas de Elson e Nádia Furini, meu amigo Elson Furini, a partir do meio-dia na churrascaria Barranco. Que momento bonito, eles merecem, o Elson e a Nádia Furini. Bom, De Pai para Filha, as 100 melhores receitas. Olha, eu tenho a pergunta dessa manhã aqui. Queria acrescentar mais alguma coisa, Eduardo? Não, eu só acho que realmente é um conjunto de vários processos que não estão devidamente enquadrados ainda na legislação brasileira e devidamente executados por todo o sistema governamental, que poderiam muito contribuir para a questão da acidentalidade no trânsito. Antes de começar, o Carlos Pires. Claro, concordo em número general com o Eduardo. Acho que a matéria trânsito deveria ser regulamentada. Agora digo mais, não é só trânsito. Acho que falta uma matéria hoje. Cidadania. Na minha época do Lauro, do doutor, do Prestante, chamava-se educação moral e cívica. Mas quando? Sem voltar à ditadura, né? Não, eu estou falando educação. Uma coisa sem a outra, né? Esse foi o problema, né, Lauro? Foi confundido moral e cívica, ou seja, que te dava um limite para usar ela para o lado da ditadura. Mas a educação moral e cívica, como deveria ser usada, acho que hoje nós teríamos muito menos problemas do que temos em todas as áreas. Agora, na Arábia Saudita, uma mulher foi flagrada dirigindo um carro e foi condenada a 10 chibatadas. Quer dizer, tá bonito lá. Perdoaram ela. Perdoaram. Agora, a notícia de hoje. Estava guiando um carrinho. Tapinha de amor não dói? A pergunta dessa manhã: Meber Metais que Conquistam, balada segura com bafômetro e tudo aqui em Porto Alegre, e câmeras, 24 câmeras em 36 quilômetros na BR-116. O que funciona mais, na sua opinião? O que funciona mais? Claro que tudo isso funciona, mas o que funciona mais? A repressão ou a conscientização? A repressão, 32992601.
A conscientização 3299-2602. Vote também no www.radiogaúcha.com.br. Reformar a casa, trocar o carro, viajar com a família. Agora você pode fazer isso e ainda ficar no azul. Quer saber como? Na Caixa. Você tem crédito para comprar o que precisa. Investir nos estudos, cuidar da casa, viajar e muito mais. É isso aí, chegou a hora de realizar seus sonhos. A Caixa tem opção de crédito sob medida para você, com as melhores taxas do mercado e ótimas condições de pagamento. Com toda essa facilidade, vai mesmo ficar tudo azul. Crédito com a Caixa é simples, rápido e fácil. Caixa, fique no azul. Na Caixa você tem crédito. Vem pra Caixa você também. Já voltamos. Agora são 10 horas e 33 minutos. Drogarias Farmais, sempre uma promoção diferente para cuidar do bem-estar da sua família. Confira na Farmais mais próxima e a temperatura subindo, 25 graus e meio. O serviço de ortopedia e traumatologia do esporte, o SHORT, também está na emergência do Divina Providência. Mais de 10 anos de experiência no tratamento de atletas de ponta, experiência desenvolvida junto à Confederação Brasileira de Atletismo. Hospital Divina Providência. Quem adquire famílias conquista mais tranquilo. A imobiliária Crédito Real. Acesse www.creditoreal.com.br e aproveite você também. IFE é a solução completa para sua casa, dos móveis planejados ao estofado tão sonhado. Móveis com garantia de 5 anos, a entrega certa e programada. IFE é tudo o que você quer. Como estarão os percentuais aqui da Interativa? No telefone 71%, 7 em cada 10 ouvintes, respondendo que o que funciona mais para coibir as infrações de trânsito, os crimes de trânsito inclusive, é a repressão. 7 em cada 10 ouvintes e 3 em cada 10 ouvintes é a conscientização. E na internet, 8 em cada 10 ouvintes, 84% mais. 8 em cada 10 ouvintes repressão e 2 em cada 10 ouvintes, não chega bem, 16% conscientização. Antes das mensagens dos ouvintes, do povo nas ruas, dos convidados, vamos ouvir as notícias da região metropolitana com a Denise Friso. Os ouvintes se manifestando aqui para Zap Cupim, controle de pragas, Zap Cupim 30265060, no Twitter de Lon Camilo. Sou favorável a qualquer reprimenda que favoreça a preservação da vida e da ordem pública, tem que mexer no bolso. João Paulo, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Repressão por meio de multas, 100 caminhões trafegando do lado esquerdo e nada de alta velocidade. Luiz Carlos Freitas, infelizmente a repressão funciona mais, pois é muito difícil conscientizar as pessoas. Daniel Oliveira, repressão, infelizmente muitos motoristas bebem porque têm certeza de que não serão flagrados, tem que ter fiscalização. Everaldo de Oliveira, infelizmente a repressão funciona mais. Na comunidade, Alexander Alves, sou totalmente a favor da repressão, pois só assim vão diminuir um pouco na BR-116. Sou a favor e tem que multar pesado e prender o veículo. Apreender o veículo. Na 116 tem motorista a toda hora, 120, 140, principalmente fins de semana. É que aí está mais descongestionada, né? Vilney Herbstreit, conscientizar é ótimo, mas sem multas, blitz, punições. Infelizmente o povo só segue regras quando dói no bolso e quando implica restrição de liberdade. José Lauro, a curto prazo, repressão, a longo prazo, conscientização. No telefone, Ruth Barbosa de Novo Hamburgo. Essa anda bastante na BR-116. Parabenizo as câmeras na BR, sou totalmente a favor, mas quero saber o seguinte: como vão agir em relação aos motociclistas? Aqui não é questão de preconceito. Eu adoro motociclista. Quando o cara quer pedir a comida em casa, adora que o motociclista seja bem rápido, o motoboy, né? Ele não gosta quando está no trânsito, mas quando ele está em casa, ele quer que o motoboy corra bastante para chegar ligeirinho. Bom, então ninguém é contra o motociclista. É que o motociclista é ou não é flagrado nessa situação? Porque eles ficam simplesmente impunes, diz a Ruth Barbosa. Afinal, o motociclista, as motos são flagradas ou não são por esses controladores de velocidade? São ou não são?
inspetor Cristão? São flagrados, sim. São flagrados? Positivo, porque uma vez aferida a velocidade pelo radar, quando ele passar por determinado ponto onde esteja posicionado, com certeza ele tem é essa sensibilidade? Positivo. Eu fiquei sabendo outro dia, certo ou errado, que um carro a partir de uma determinada velocidade, digamos, a mais de 180, não sei quanto e tal, ou a mais de 200, não sei, me disseram lá, pode ser viagem, que aí não é flagrado se ele tiver muita velocidade. Não, claro, numa velocidade excessiva aí, de repente que não... 300 por hora não é flagrado. Não saberia te dizer, porque não conseguimos visualizar um veículo nessa velocidade ainda no trecho. Não é para estimular ninguém a andar, mas dizem que fica baratinado o pardal, sei lá, nós temos o princípio de funcionamento. O pardal entra em surto. Nós temos dois tipos de funcionamento dos controladores. O radar, esse normalmente colocado ao longo das rodovias, ele funciona com efeito Doppler, são ondas de rádio. Ela bate no veículo numa frequência e retorna em outra frequência. A diferença de frequência ele lê e transforma na velocidade. Se o zoom for tão rápido, ele consegue ler? Aí o que acontece? Vai depender do equipamento em si. Esses equipamentos que a gente tem aí, eu acho que o máximo que a gente já verificou é em torno de 240 km por hora. Ele pegou, bateu a foto. Esse, no caso, o fotográfico. Mas o pardal e o controlador a lombada, o princípio é diferente. É um sensor no chão, um solenoide que capta o campo magnético. O veículo passa por primeiro campo, quando passou pelo segundo, ele sabe o tempo, a distância e o tempo, ele calcula. Se estiver acima daquele tempo, ele bate a foto. Olha, pessoal, depois do rápido intervalo comercial, eu vou ter, assim, aquela frase final, porque são 5 convidados, né? Então tem que administrar. Mas antes do intervalo, nós vamos ouvir o povo nas ruas, num oferecimento da minha funerária querida, predileta. Funerárias Reunidas. Carinho, respeito, honestidade, qualidade no atendimento. Gente, pensa que eu estou brincando. Sou apaixonado por Funerárias Reunidas. Não tem outra, não tem polêmica. Funerárias Reunidas. E quem ouviu o povo nas ruas foi a Natália Bitelo, Joyce? Foi? Não? A Isabela Sander. Balada segura em Porto Alegre. Câmeras na BR-116. O que funciona mais? A repressão ou a conscientização? Meu nome é Werner, eu sou aposentado. Eu acho que para evitar o alto na direção tem que conscientizar o motorista, né? E não vai funcionar. Tem que ser coisa que vem de dentro para fora, né? Meu nome é João Marcos, eu trabalho na Cidade Baixa, sou atendente de balcão e acho que a repreensão não adianta. Primeiro tem que educar as pessoas para depois repreender. Célio Rodrigues de Melo, taxista. Olha, eu acho que tem que pesar no bolso, não adianta. Não adianta, se não multar, e tem que ser multa pesada, não pode ser multinha. Ser coisa pesada, perder a carteira, porque olha, a gente que é taxista anda na rua aí, que a gente vê de noite, é brincadeira. É retorno, é tudo proibido, eles fazem, bebendo sendo direto, sabe? Sou Alessandro, sou vigilante. É o seguinte, eu acho que tem que conscientizar o pessoal, né? E aplicar leis mais severas. Se o pessoal sentir no bolso, né? Então pode ser que funcione. Meu nome é Ana Cristina, eu sou estudante. Sobre a conscientização da segurança do trânsito, acho que eles têm que investir mais, mas não depende só das pessoas, depende também dos políticos. Da Cidade Baixa, com o povo nas ruas, Isabela Sander. Responda você também a pergunta desta manhã, Meber Metais que Conquistam. É a Operação Balada Segura em Porto Alegre, para pegar os bebuns aqui e outros, né? Balada Segura em Porto Alegre, ainda bem que eu fiquei sabendo que 90% tão legais, tudo. Balada Segura em Porto Alegre, câmeras na BR-116. O que funciona mais, na sua opinião? Funciona mais a repressão ou a conscientização? A repressão, 32992601. Conscientização, 32992602. Vote também no www.radiogaúcha.com.br. Já voltamos. Atenção, pessoal, estamos no ar. O sinal já vai marcar 15 para as 11. Drogarias Farmais, sempre uma promoção para cuidar do bem-estar da sua família. Confira na farmácia mais próxima, temperatura 26 graus, a essa hora já 26 graus, vai a 30 tranquilamente, mais de 30. O Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Esporte, o SHORT, também está na emergência do Divina Providência. Mais de 10 anos de experiência no tratamento de atletas de ponta,
experiência desenvolvida junto à Confederação Brasileira de Atletismo. Hospital Divina Providência. Quem administra condomínios conquista mais tranquilidade na imobiliária Crédito Real. Acesse www.creditoreal.com.br e aproveite você também. IFE é solução completa para sua casa. Dos móveis planejados ao estofado tão sonhado, móveis com garantia de 5 anos, entrega certa e programada. IFE é tudo o que você quer. Olha o placar da Interativa. Meber Metais que conquistam. Nesse momento nós temos aqui 190 ligações, 72% no telefone dizendo que o que funciona mais para acabar com as infrações de trânsito, os crimes de trânsito, a mortandade no trânsito, o que funciona mais é a repressão, punir, multar, 72%. O que funciona mais, na opinião de 28% que telefonaram, é a conscientização. E na internet, o que funciona mais para 82% é a repressão e para 18% a conscientização. Antes dos convidados do Pitaco Final, vamos às manchetes do Chamada Geral, primeira edição. Em nome de Corte Zero, o setor de beleza é um dos mais crescentes no Brasil. Seja um franqueado da Corte Zero, maior rede de cabeleireiros e estética de Porto Alegre, e tenha certeza de um bom negócio. Para informar, Corte Zero, 30840300, 30840300. Arlindo Silva, bom dia. Bom dia, Lauro. No Chamada Geral, greve dos bancários. Início do pagamento de aposentadorias vai aumentar ainda mais o movimento nas agências lotéricas. E ainda, Prefeitura de Cachoeirinha anuncia data para o final das obras na Avenida Flores da Cunha. As informações do esporte, do trânsito e a previsão do tempo no Chamada Geral, às 11 horas com Antônio Carlos Macedo. Lauro. Olha, agora no cronômetro, 1 minuto final para cada um dos nossos 5 convidados que estão aqui no estúdio, e eu retomo com o diretor de trânsito da IPTC, Carlos Pires. Bem simples, Lauro, e bem rápido. Queremos voltar aqui num próximo momento e bem rapidamente para anunciar para ti que hoje já não é mais 92, que a gente tem 97, 98% de pessoas que se submetem ao teste, certo? E que não tenham nenhum problema com álcool, porque com certeza, chegando aqui com esses números, nós vamos ver que as noites vão estar muito mais seguras. Aí, Carlos Pires. E eu aproveito para acrescentar, Cláudio Furtado, que se esse programa polêmico e outros que fazemos aqui servirem, contribuírem para conscientizar e aumentar esse percentual de não infratores, que coisa boa. O nosso superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, inspetor Lindomar Cristani dos Santos. Inspetor Cristani, 1 minuto. Lauro, primeiramente agradecer a oportunidade ofertada por você para poder participar desse programa. Agradecer aí também a companhia dos componentes da mesa. Para reflexão, Lauro, há 10 anos atrás caíram 3 mil mortes, 10 anos com os direitos e garantias individuais lá nos Estados Unidos e a questão de segurança no mundo inteiro. Certo? O ano passado no Brasil morreram 37 mil pessoas. Significa 2 torres ao mês, ou igual a 24 torres ao ano. Foi o total de mortos do trânsito ano passado no Brasil. Então morreram 37 mil pessoas, 24 torres, o equivalente a 24 torres que caíram há 10 anos atrás nos Estados Unidos. Cai um avião, choca. Ou um Boeing lotado ao dia. Exato. O que está sendo feito? Com 24 torres caindo todo ano. O que está sendo feito? A gente observa o que os Estados Unidos implementou em termos de segurança e o que mexeu a segurança mundial, o que repercutiu isso. Então, deixar isso aí para reflexão, Lauro. E dizer também que a polícia rodoviária acredita na repressão e trabalha nesse sentido, para através da repressão atingir a conscientização. Mas paralelamente a isso, nós temos programas educacionais também, nós temos a Comissão Regional de Educação para o Trânsito, nós temos o PROMOF, que é o Programa de Redução de Mortes e Feridos. Mas uma multinha conscientiza também. Também. Caso contrário, que se abra a questão aí das punições, aí as restrições à liberdade, a questão dos sonegadores de imposto, também. Isso aí também realmente tem o seu viés de conscientização. Inspetor Elson Jacó Aita Filho, inspetor Aita quer acrescentar o quê em 1 minuto, meu inspetor? Ok, Lauro, obrigado. Eu só gostaria de informar a todos aí os ouvintes que esse vídeo monitoramento da Polícia Rodoviária Federal é mais um instrumento para a segurança pública e para assegurar ao cidadão a segurança nas rodovias federais. Ok. Advogada que atua no direito de trânsito, Roxane Ponzi, 1 minuto.
Na verdade, acho que a repressão é bem-vinda. Mais uma vez repito, ela deve ser feita observando a Constituição e os direitos do cidadão. Espero que as autoridades não passem por cima em nome das possíveis vidas salvas, porque os fins nem sempre justificam os meios, e a gente tem várias provas disso há muito tempo. Tu queres que as autoridades não atropelem. Exatamente. Porque aí é aquela coisa assim, não está contente, vai buscar os seus direitos na justiça. Eu acho que não é por aí. Né? Eu acho que todo mundo quer um trânsito mais seguro. Acho que não tem que dirigir e beber ao mesmo tempo, isso não combina. A prova está exatamente nesses resultados, mas ao mesmo tempo entendo que as autoridades têm que respeitar a lei. Falamos com os homens da repressão, falamos com uma advogada que defende pessoas eventualmente denunciadas, e agora o homem da educação, consultor do Sindicato dos Cursos de Formação de Condutores, professor Eduardo Cortes Balreira. Paulo, apenas lembrando que o maior direito que a Constituição nos assegura é o direito à vida. E trânsito, ela é uma questão basicamente de comportamento, uma questão comportamental, semelhante ao processo, ou melhor, resultante do processo educacional construído ao longo da vida. Quando o comportamento descamba ou não se consolida e começa a extrapolar para uma falta de responsabilidade, é sim hora de que o gestor público deve interferir no comportamento do condutor, sem dúvida nenhuma. Por isso se faz, e é aceito pela comunidade, como ouvimos aqui, plenamente, as fiscalizações. Como diziam os educadores, os pais, os professores de antigamente, se não vai por bem, vai por mal. Antigamente era assim. Não vai por bem, vai por mal. Bom, a pergunta desta manhã, não quer dizer que vocês representem o mal aqui, aqueles que são, em nome do Estado, punem os infratores. Bom, a pergunta desta manhã, última chance para você respondê-la, Meber Metais que conquistam, em seguida o resultado final. Balada segura em Porto Alegre. Bafômetro e tal na noite porto-alegrense. Quartas, quintas, sextas e sábados. Câmeras 24, câmeras em 36 quilômetros na BR-116. O que funciona mais? A repressão, a punição ou a conscientização, a educação? A repressão 3299-2601. A conscientização 3299-2602. Vote também em www.radiogaúcha.com.br. Já voltamos.